Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CV Medcast. Aqui a nossa pretensão, talvez você até já saiba, é discutir sobre a relação entre médicos e pacientes, sobre a relação de profissionais de saúde e diversas outras questões, dilemas e problemas do cotidiano. E é tão interessante também quando a gente consegue ter aqui profissionais médicos que nos mostram as entrelinhas dos seus sentimentos durante o cuidado. Ou seja, humanizar a figura de quem humaniza a prática médica. Isso é maravilhoso. E hoje a gente tem aqui alguém que sabe fazer isso de maneira assim espetacular. Ela é uma queridíssima, todos gostam. Eu disse agora há pouco, quem é que não te conhece? Todo mundo conhece. Porque ela tem não só a competência técnica, mas ela tem uma aproximação, a ideia da empatia, da subjetividade. Ela é uma pessoa encantadora, incrível. Eu estou falando de Caroline Apolônia, que é nada mais, nada menos, é médica. Ela é a coordenação do Núcleo de Cuidados Paliativos da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e uma das grandes idealizadoras do primeiro hospital público de cuidados paliativos do Brasil. Então eu estou aqui realmente diante de alguém que me encanta muito. Posso te chamar de Carol? Por favor. Porque a gente já começa com o seu estilo, que é esse estilo de empatia, de aproximação, não é? Então, olha, eu quero começar te fazendo uma pergunta, que é uma pergunta que as pessoas em geral têm feito. Eu acho que a partir disso eu queria um pouquinho que você dissesse sobre você e depois a gente entra de novo no tema, no assunto geral. Que história é essa de cuidados paliativos? O que isso tem a ver com a prática da medicina? Isso realmente é algo bacana? O que significa? Tá. Eu vou te responder de duas formas, Sim. tá? O que isso significa pra mim. E Certo. aí, como tudo na vida, é biografia e história. É. Essa foi a primeira pergunta da minha primeira seleção, da minha primeira especialização, feita por doutora Mia, que foi a primeira psicóloga do Sírio-Libanês. Numa entrevista com 5 grandes mestres na minha frente, e eu tentando disputar essa vaga lá no Sírio. Ela me fez: por que você está aqui? Hum. Por que cuidados paliativos? Então, você me leva para um lugar confortável, Ai, que bom. onde eu disse que eu estava ali porque eu estava honrando e homenageando a pessoa que eu mais amei na minha vida. Hum. Se chama Seu Eutímio, Sim. meu avô, que me ensinou muito jovem, entre 12 a 15 anos, que a gente deveria ser cuidado, honrado e protegido nossos valores. E ele disse: se vocês me amam, cuidem de mim através dos olhares de quem eu conheço. E assim ele se despediu em casa, sendo cuidado por todos os filhos, inclusive o adotivo. Então eu aprendi cuidados paliativos nesse lugar, quando a gente honra quem a gente ama. Então, esse é o que minha biografia diz, o que é para mim. E eu só fui descobrir essa palavra muitos anos depois. O que é cuidados paliativos para mim hoje como médica? É uma necessidade. Então a gente não pode mais ignorar o fato de que somos finitos, que temos 8 em cada 10 chances de morrer sofrendo e que a gente, não só como um indivíduo profissional, tem a obrigação de fazer isso bem feito, como o próprio sistema de saúde, seja do âmbito privado ou público, também tem a obrigação de fazer esse cuidado. Então, é um cuidado essencial e importantíssimo que seja executado. E aí, em sequência, eu quero te fazer uma pergunta que você sabe que é desafiadora no sentido de tentativa de ruptura do que é engessado pela sociedade. Por que é que nós vamos valorizar uma área da medicina que não se pretende ser curativa? Olha que interessante, que talvez você já deva ter enfrentado isso muito, né? Como assim eu sou uma médica que não tem uma pretensão de curar? Será que isso é medicina? Né? O que você me diz, Carol? Isso a gente também já faz há muitos anos, Sim. né? Lá na época medieval, quando nem antibióticos tínhamos, é isso que se fazia nas hospedarias. Então, Os bem, cuidados paliativos. que não se tinha esse nome, mas era esse cuidado que era feito, né? A Uhum. gente não tinha nada para oferecer para aquela doença, ela ter algum tipo de controle ou cura, mas a gente tinha a oferecer cuidado. Então, cuidados paliativos, Carol, é necessariamente para todo mundo que não tem
nada a ser feito ou não ser cuidado, não. Hoje em dia, cuidados paliativos, ele tem um âmbito muito maior do que isso. É uma abordagem para as pessoas que têm um adoecimento que lhe causa sofrimento e que, sim, pode impactar na continuidade de sua existência. Então, as mulheres, por exemplo, de uma forma bem simples, com câncer de mama em estágio inicial, mas que essa célula migrou para outro lugar, Uhum. então já é uma doença metastática, mesmo que ela esteja trabalhando, cuidando dos filhos dela, ela é uma paciente que tem indicação de ter um olhar paliativo para essa pessoa. Não necessariamente ser seguida por um especialista em, mas ela tem que ter um olhar para isso, porque isso vai gerar, pode gerar, dor física, dor psíquica, dor social e dor espiritual. E desde o início, se a gente já começa a olhar para tudo isso, New England de 2010, Sim. ele mostrou que isso não é magia, isso é ciência e que ele dá mais tempo de vida com qualidade de vida para quem é oferecido esse olhar precoce e preocupado em prevenir esses sofrimentos. Então, eu acho que com isso é É. importante que todos tenham acesso. Exato. E de alguma maneira, eu te digo assim, até como professora da faculdade de medicina, de alguma maneira, quando você vê o estudante chegando na faculdade, ele ainda tem aquela visão engessada de uma medicina que serve para lutar contra a morte e para curar. Caso contrário, isso não seria. E desde o começo, a gente busca trazer esse viés, que é o viés do cuidado efetivamente, e que mostra que a medicina é exatamente isso, você cuidar, independente de uma perspectiva curativa, né? Entender como é que isso vai se passar no sentido de trazer a dignidade, a qualidade de vida, a redução de dor, tudo isso. Mas é um enfrentamento. E acho até que a gente está numa fase agora, e aí, principalmente por tudo isso que você já faz, a gente está numa fase de reconhecimento interessante dos cuidados paliativos. Provavelmente muita luta, né, dentro dessa seara. Quando você me diz que era algo bem incipiente, quando você depois é que vai descobrir, não é? Então, talvez, por mais que nós estejamos já bastante adiantados, a gente ainda precisa reafirmar espaços. Você ainda se sente precisando reafirmar espaços nos ambientes institucionais, nos diálogos entre colegas médicos? Como é que você percebe que está isso? Sem dúvida. Eu acho que eu já faço isso há mais de uma década Hum, e com os anos percebo que isso está melhorando, mas a hum. gente ainda está bem aquém. Vamos dizer assim que talvez aqui na Bahia, que já é um estado bem fora da curva no Brasil, Sim. então isso é uma grande alegria de dizer que na Bahia a gente consegue conversar de uma forma melhor do que nos outros estados e eu tenho acesso aos outros estados em Uhum. relação a isso, apesar de, por exemplo, São Paulo ser um excelente centro, grandes formadores, ilhas de conhecimentos enormes, eles não conseguiram fazer uma diluição desse conhecimento mais Hum. horizontal. A gente aqui conseguiu um pouco melhor. Isso é um dado da minha cabeça. Vamos dizer Sim. assim, são vozes da minha cabeça, porque isso não é calculado ainda, mas vamos dizer que a gente chegou em 5%. Sim. Né? Acho que 5%, 10% é o estágio que a gente se encontra hoje. E me parece quando você diz sobre uma paciente oncológica, né, uma paciente que tem cuidados em relação a um câncer de mama, e logo desde o começo é importante que a gente tenha já cuidados paliativos. Isso significa que é preciso ter uma parceria de maneira bastante importante entre o médico que vai cuidar da doença que ela tem e o médico paliativista que vai fazer essa abordagem em relação a esses sentimentos dela de maneira bem antecipada, não é? Então é preciso haver essa parceria, a gente precisa então romper algumas amarras. Isso é estatística, né? Mais ou menos 6% das pessoas que morrem Hum, precisarão de um médico paliativista e especialista. Então, eu estou falando de 94% de profissionais que precisam se apropriar desse conceito. É é. impossível a gente fazer assistência de médico especialista para todo mundo. Só para você ter noção, aqui na Bahia, 15 mil pessoas morrem por ano de doenças oncológicas. Sim. A gente está considerando no plano estadual o cálculo. Qual é o nosso número de necessidade de abordagem de cuidados paliativos? Eu não tenho paliativistas para atender 15 mil pessoas ainda só oncológico. Então, será que não está na hora da gente falar sobre educação? Educação não só médica, como educação multi e da população.
quando abrimos o Hospital de Cuidados Paliativos, que teve aquela reportagem que viralizou na rede, e o nome da reportagem era Hospital da Despedida, achei interessantíssimo. Não pelo fato de ter viralizado, pelo fato de como isso foi conduzido pela população, pelos profissionais da ponta e pelos paliativistas. Sim. E foi interessante. Os profissionais da ponta, eu percebi que eles estão usando aquele vídeo para orientar a população que equipamento de saúde é esse. Sim. Olha que coisa interessante. A gente está usando uma reportagem com olhar meio cinematográfico, que ficou bem bonito nesse sentido, para educar a população de uma forma simples, com linguagem simples. E a população está recebendo bem? E aí eles aceitam ir para o hospital. Porque eles Olha. entenderam que o hospital não é abandono, e sim cuidado. Claro. E cuidado de uma forma bem minuciosa e peculiar. E isso é lindo. Falando em lindo, você deve conhecer muitas histórias lindas, né? Muitas. Quanto tempo tem que você está especificamente nessa área? 2013. Já deve ter conhecido muita coisa que te emocionou, não já? Eu digo que a morte me fez ter sentido da minha existência. Ela da sua vida. foi assim, um grande divisor de águas desde muito cedo. Com a experiência do seu avô. Exatamente. Mas depois de médica, isso ficou bem gritante. E eu vejo que você tem um perfil assim de médica, que é aquela médica amiga do paciente, né? O paciente, se duvidar, te chama de Carol. Total. Uhum. Eu até gosto. Sai de doutora e vai, que legal. Somos Aproxima, humanos. não é? Nós somos humanos. Eu não sou melhor e pior do que ninguém. Eu sou eu com todas as minhas imperfeições e necessidades de melhorias. Ele também. Então, se a gente se senta nesse lugar, eu só tenho um conhecimento específico que talvez ajude ele num ponto. E que talvez ele tenha muito mais conhecimento em outros que me ajudem muito mais. Então, quando eu sento diante de alguém, eu entendo que é uma troca. Sempre. Então, assim, eu tenho um pouquinho, ele tem, às vezes, muitão para me oferecer. Então, tem coisas lindas, por exemplo. Teve um paciente uma vez que eu cheguei no final da tarde, eu estava exausta. Fisicamente muito cansada. Eu já tinha visto não sei quantas pessoas. Ele era o último paciente do dia. Eu respirei fundo, me lembro disso. Respirei fundo e entrei no leito. Ele era uma pessoa muito alegre. E estava em processo de finitude, mas muito lúcido. Aí eu disse, como o senhor está hoje? Aí ele olhou para mim e fez, hoje quem te pergunta isso sou eu. Ai, que lindeza. Senta que quem vai cuidar de você hoje sou eu. Ai. E aí eu sentei na cama com ele e a gente conversou sobre muitas coisas legais. E foi uma conversa que ficou pro resto da minha vida. Então, eu tenho um privilégio de ter essa oportunidade de ser cuidada e cuidar todos os dias. Você dá essa abertura, Carol. Isso é lindo. Olha, a gente esteve aqui com o Nery, que você deve admirar muito, né? Nery é um grande professor da vida, né? Da academia, da medicina, mas da vida. E uma coisa que ele conversou muito com a gente foi sobre a importância da gente se vulnerabilizar. Isso a gente trabalha muito. Quando a gente fala aqui na relação entre médicos e pacientes, é preciso ter afeto, significa que a gente precisa se permitir afetar para que a gente também afete o outro. Mas isso também nos toca, tanto no viés da felicidade, como também pode trazer alguma dureza, alguma dor, né? Essa ideia da gente se vulnerabilizar para o outro. Só existe o encontro quando a gente faz isso, essa interseção de pessoas. Você deve ter dado essa abertura para ele. Ele deve ter percebido o tanto que você se mostrava como vulnerável e humana também, para ele ter se sentido assim livre para te oferecer o colo, que foi o que ele fez. Você sentiu isso? Eu até brinquei com ele e disse, e hoje eu tô aceitando. E aí sentei na cama. Foi muito marcante esse dia. Foi gostoso. Sim. Isso acontece. De sentar, de permitir. Eu acho que é isso. Acho que se a gente se perceber muito finito, né? Antes da gente começar aqui, você bem sabe o que eu passei essa semana. Eu tive doente essa semana. Sim. Então, assim, é muito rápido. As coisas viram muito rápido. Pra gente estar achando que somos tão importantes assim. Não, não somos. Somos pessoas facilmente esquecidas. Eu acho que se perceber extremamente irrelevante diante da existência faz a gente se tornar um pouquinho melhor.
Então eu sou bem irrelevante diante da existência. Só tento fazer o meu pouquinho melhor todo dia, com todas as minhas imperfeições. É só isso. Meu Deus, essa mulher enorme falando sobre a sua irrelevância. É até bom para poder você ficar assim acessível. Que bom. Mas você é gigante, Carol. Olha, eu me lembro quando eu te conheci. Eu acho que a gente foi fazer, eu e Lara, que também esteve aqui com a gente foi fazer uma discussão de caso clínico, salvo engano, no Hospital Cotumaia, não foi? Sim. E aí a gente discutia um caso que era um grande dilema de um paciente que estava em cuidados paliativos e Lara, inclusive, dentro do núcleo do hospital de cuidados Não, Larinha estava paliativos. no Hospital das Clínicas. A gente Não, mas nesse dia a gente sim. estava lá no Cotumaia. Qual que é o... Ali é o núcleo. É O núcleo mesmo. Núcleo. Isso. Ali é Isso. uma equipe de cuidados paliativos. É uma equipe, uma das primeiras que a gente montou. Isso, é importante até a gente falar sobre a equipe. Vamos falar, porque isso é muito mais do que pensar na figura do médico, né? E aí eu me lembro que a gente discutia e de repente tinha você lá falando de uma maneira próxima e tal. Eu olhei e a gente já tinha conversado. Eu falei, gente, pensei, né? Gente, que médica bacana. Ela toda poderosa e tão próxima. E você falava de maneira muito leve, muito solta, aquilo que era posto como um grande nó, como um grande problema. Acho que a gente trazer tirar daquele lugar do intocável, inclusive os problemas e os dilemas, faz com que a gente consiga perceber tudo de maneira mais fluida. E aí a gente conseguiu ali encontrar o viés da bioética, o viés do direito, o viés da medicina, da enfermagem, da fisioterapia. Eu acho que a gente tinha diversas profissionais Da de saúde. autonomia. Isso, a autonomia do paciente, que a gente discutiu muito. Inclusive, pensar o paciente como membro da equipe é maravilhoso, né? Então, essa ideia, eu lembro que eu fiquei muito impressionada, assim, depois a gente foi para casa juntas, todo mundo no mesmo carro, e aí eu confirmei o quanto que você era uma pessoa especial. Eu falei, gente, que bom que é ela. E aí, assim, o que eu li aqui, tá na coordenação do Núcleo de Cuidados Paliativos da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e ter pensado aquele hospital que é grandioso e admirado. E acho que tá admirado o mundo afora. Não, ele é o Porque primeiro. teve um documentário que viralizou, é isso que você falou? E ele é o primeiro modelo hospice desse nível de complexidade. Olha. A gente recebeu a presidente da Latino-Americana, que conhece hospices no mundo inteiro. Ela hoje mora na Alemanha, trabalha em um lá. E ela disse isso. Ela disse, esse modelo que vocês conseguiram desenvolver aqui é único no mundo. Olha só. Porque a gente foi baseado no modelo do Clinical Oncology. Você chega e você resolve todos os problemas num lugar só. A ideia era essa. Então a gente criou um hospice de alta complexidade. Isso passou. E isso pode virar um modelo nacional. Em vez de a gente criar um lugar que só é para morrer, é um lugar que de fato vai trazer qualidade de vida e cuidado em vários âmbitos de cuidados paliativos. Sim. Isso foi muito legal. Nossa, eu espero muito que reverbere. Brasil afora, mundo afora. E aí, você que é muito humilde, não vai dizer, não vai se vangloriar, mas eu ainda vou dizer que sou sua amiga. Vou dizer, olha, a Carolina. Não, ela é uma grande mulher e ó, minha amiga. Que bom. Oh, meu Deus. Olha, eu tenho aqui 2 fotografias que eu não vou poder mostrar para vocês, porque nós temos, né, todo um dever de sigilo, eu tenho que cuidar de você. Mas são fotografias que você me trouxe de pessoas que são muito especiais, que foram seus pacientes, e você guarda em casa. No meu quarto. No seu quarto? É. Ai, que legal. E aí eu queria saber um pouco sobre. Então, assim, esse primeiro caso aqui, dessa mocinha linda, conta pra gente, por que esses 2 casos te emocionam tanto e o que aconteceu? Por que eles estão lá, né? Todos os meus pacientes, muitos deles estão na minha rotina todos os dias. Eu me lembro de um, me lembro de outro. Mas esses casos eu levei para o meu quarto por 2 motivos especiais. Essa primeira foto, que é uma da menina muito jovem e lindíssima fisicamente falando, espiritualmente falando, ela é mais linda ainda. Esse foi o dia que eu dei a pior notícia da vida dela. Olha para a foto. Ela tá sorrindo. Isso foi depois da notícia. E tá leve. E aí ela ensinou pra gente que a oncologista dela, a oncoped dela, e a psi, esse porta-retrato foi ela que me deu. E a psi dela. A gente chorou por quase 1 hora antes de ela entrar no consultório, porque a gente não conseguia dar conta daquela tomografia que a gente estava vendo. A gente chorou muito porque a gente ia dizer tchau pra ela. E dizer tchau pra ela era muito doido. Aí a gente disse, né? Acabamos que tivemos que dar essa notícia, era muito próximo de São João. Aí ela virou pra gente e disse assim: ok,
entendi. Mas eu vou, provavelmente, dançar esse São João. E outra coisa, o câncer sempre vai ser menor do que eu. A doença nunca vai ser maior do que eu. E como eu tô aqui ainda, o que me resta é ser feliz hoje. Gente, é. E aí ela tira essa foto com um sorriso real. É. Então, o que é que ela me diz todos os dias? Ela é de frente para mim. Quando eu entro no quarto, é uma das primeiras fotos que eu vejo. Mesmo que o dia seja difícil, seja feliz hoje. Porque, que nem ela considerou isso todos os dias da vida dela, até ela morrer. Ela disse, tem que valer a pena. Então, se eu ficar pensando na coisa difícil que a vida me impôs, eu não vou conseguir trazer a melhor coisa do mundo, que é estar viva e conviver com as pessoas. E ela beijou e cuidou da gente nesse dia. Como que pode? É, Ela inverteu o papel. só tinha 18 anos. Eu ia te perguntar agora a idade dela. A gente começou a se conhecer com 16. A gente se despediu com 18. Na verdade, ela tinha 17, que ela se despediu um ano depois. Então, assim, vamos ser felizes. Minha querida, me fala um pouco sobre esse momento de dar notícia. O que é se preparar e o que significa e o que dizer e como dizer? Eu acho que a primeira coisa que eu, sempre que eu vou dar uma notícia difícil, eu paro e me autorizo. Eu gosto muito de usar essa palavra. Me autorizo sentir a notícia. Sentir a notícia. Nem sempre a gente é tão competente em dar notícias ruins, difíceis, desafiadoras. Eu nem sempre fui bem nisso. Às vezes eu poderia ter sido melhor, mas eu dei o melhor que eu poderia, com o que eu tinha, com o que eu conseguia dar. Compartilhe. Compartilhar sempre ajuda. Então, senta com os outros membros da equipe. Vamos tentar alinhar isso aqui. Como é que a gente pode fazer da melhor forma possível? Porque os múltiplos olhares tiram a gente desse olhar míope, de enxergar de um ângulo só. Ajuda muito. E planeja. Se sair por esse lado, faremos o quê? Se sair por aquele lado, até que limite vamos? Será que a gente precisa dar má notícia toda de uma vez só? Será que dá pra gente parcelar a má notícia? O que a gente consegue dar hoje? Organiza, mas a agenda nunca vai ser sua. Por mais que você organize tudo, a agenda é de quem está na sua frente. Porque já aconteceu da gente começar a pessoa levantar e sair. E eu não tenho que ter frustração de olhar para aquilo e dizer, olha, ela não conseguiu ouvir e precisa ouvir, né? Então, até a tomada de decisão, que às vezes é importante que se tenha, mesmo que não se tenha essa conversa, cabe a nós, como equipe, nos responsabilizar nesse contexto. Porque no final das contas, o paciente não tem que sofrer por causa de. Então, oferecendo sempre o melhor cuidado, partilhado o cuidado de múltiplos olhares, definindo um plano. Se a gente consegue coletar valores, biografias, fantástico. Se a gente não consegue, a gente vai usar isso tudo num pacote, com que a gente sabe, e tentar tomar sempre a melhor decisão. Mas o paciente não pode sofrer mais do que o que ele já deve estar sofrendo por você estar ali para conduzir aquilo. Então, eu trago muito esse senso de responsabilidade para a equipe, que não é um patriarcalismo nem um matriarcalismo, mas é um senso de responsabilidade mesmo. Porque a família não está aqui, eu vou fazer coisas que eu acho que é inadequado. Eu acho que essas coisas que são bem no limiar de várias coisas, mas que a gente, como equipe de saúde, tem que se responsabilizar também para oferecer sempre o melhor cuidado. Certo. Eu vejo a importância da equipe, não é, Carol? Importância é fundamental. É fundamental os múltiplos olhares. Sempre. Isso. Eu digo que são as reuniões transdisciplinares. Todos têm voz. Todos ajudam na condução. Todos ajudam no final, né, do plano de cuidado daquele paciente. Todos são importantes. Eu acho que nesse cenário, os cuidados paliativos, eles rompem não só o que a gente acabou de falar, sobre essa questão da ideação de curativa e tal, mas rompe também aquele padrão de médico como superior e a equipe como aquela que apenas ajuda a fazer acontecer. A equipe está no mesmo pé de igualdade que o profissional da área de medicina para fazer acontecer os cuidados paliativos como um todo.
posso concluir assim, não posso? Sim, a única coisa que aqui no Brasil a gente tem que ter cuidado é quem dá prognóstico Sim. é médico. Isso é importante ser dito, né? Uhum. Então, tem alguns instrumentos, inclusive a gente vai usar do Estado, que é um de triagem, que a equipe vai poder fazer. Por exemplo, a enfermeira vai poder aplicar, mas ela é uma triagem. Ela é uma Sim. sensibilização para, mas quem define prognóstico é médico. Então, Uhum. por isso que uma equipe de cuidados paliativos sem médico fica complexo demais de ser conduzido, porque ele precisa dar esse primeiro start de dizer, ok, essa doença, isso, isso. Isso é importante ser dito, né? Mas sempre mude. Então, uma dor pode ter os 4 eixos. Pode ter origem física, pode ter origem psíquica, pode ter origem social, que eu digo que são as dores da alma, que são as mais difíceis, né? A alma entenda, para além de espiritualidade ou qualquer tipo de religiosidade, a dor que dói dentro, que a gente não consegue diagnosticar em tomografias, entre outras coisas. E a dor espiritual, que também vai para além da religiosidade. Então, a gente tem que entender que o ser humano é bem complexo e que ter esses múltiplos olhares ajudam nessas conduções. E onde é que os cuidados paliativos podem acontecer? É só no hospital? Onde é que ele pode acontecer? Que pergunta fantástica. Ele pode acontecer em qualquer lugar. Ele pode acontecer no seu prédio. Sim. Quando você cria uma comunidade compassiva e que você entende que um idoso que tem uma fragilidade física ou que tem algum tipo de demência e que você é a vizinha de porta dele e que você não está nem sabendo disso. Mas que se você se comprometer como comunidade de trazer um alívio para essa condução de coisas habituais desse idoso, você está fazendo cuidados paliativos. Você está cuidando de alguém. Uhum. E isso chama-se comunidade compassiva. Então, a primeira responsabilidade, a sociedade precisa se comprometer com ela mesma. Na história da gente era assim que era no passado. Sobrevivemos e chegamos até aqui porque pensamos em comunidade. Hoje a gente pensa muito pouco. A gente tem aumentado muito o índice de achar pessoas idosas mortas sozinhas há meses. Menina, não é? Pois é. Entendeu? Então, assim, e que ninguém sentiu falta. O que me chama a atenção é que ela não fez falta. E aí só vão achar porque tava com odor estranho, né? Então, a gente tá muito individualizado. Então, acho que o primeiro contato é esse. Então, é você, sou eu, somos todos nós. A gente pode fazer cuidados paliativos em casa com assistência primária. Então, moro em uma comunidade que tem atenção primária, que quero ser conduzido o meu fim de vida em casa. Posso? Pode. Pode sim. É possível. Você pode ter isso com assistência de algum grau de assistência, como os home cares ou os SADs, que a gente chama, que é Serviço de Atenção Domiciliar. Você pode conduzir cuidados paliativos numa UPA. Não me vinha à mente, me explica como. Pois é, vamos imaginar que... Porque cuidados paliativos não é só fim de vida. Sim. Isso está acontecendo com muita frequência e é bonito de ver. Por exemplo, demência é uma coisa que tem crescido muito. Aqui na Bahia, cardiovascular é a principal causa de morte dentro de cuidados paliativos, não é oncológico. É o segundo. Sim. Então, se morre menos, se vai para a equipe de cuidados paliativos e a morte em geral aqui é de cardiovascular. Então, significa, teoricamente, que ou são mortes muito agudas, né, aqueles AVCs grandes, aqueles derrames grandes, ou são doenças que arrastam muitos anos. Então, eu digo que é uma morte anunciada. Então, nesse contexto, chega alguém muito frágil na UPA. Uma senhorinha, um senhorzinho que já tenha tido um AVC, uma sequela de AVC grande, está lá deitado, acamado, precisando de terceiros para todas as atividades da vida diária. E aí ele está com infecção respiratória muito grave. A pessoa da UPA, que não tem treinamento específico de cuidados paliativos, mas que já está sensível por conta dos 5 anos que a gente vem em apoio, o pessoal do município também tem uma equipe que é interessante. Aí ele diz, não faz sentido. Por exemplo, uma manobra de reanimação nessa senhora. Porque parar o coração é morrer. Para quem não sabe disso, é isso, né? A pessoa morre. A gente reanima quem a gente acha que pode ou ser igual ao que era antes e isso ser bom, ou ter algum grau de recuperação. Se eu já tenho uma demência tão avançada
E ser antes já é depender de terceiro para todos, estar acamada, não reconhecer ninguém, qual o sentido de fazer uma manobra? Essa pergunta já está sendo feita na porta de uma UPA. Isso é completamente fora da curva e isso é lindo de ver. Sim, verdade. Então, quando ele se faz essa pergunta e diz, isso é uma terapia potencialmente fútil ou é inútil ser executado? Então, essa senhora não vai ser submetida a esse tipo de procedimento porque isso é inadequado. Isso também é cuidados paliativos básico. Que você olha para o outro, você entende tudo que ele pode oferecer no sentido de reversibilidade daquele contexto e o que você pode fazer. É danoso ou benéfico? Isso já está sendo feito. Isso é ética. Isso é Isso. bioética pura. Na UPA. Gente, pois é. Eu te mostro os relatórios depois, você vai ficar feliz. Que legal. É. A primeira vez que eu li, quando foi para o Mundo Serra, eu me emocionei. Eu disse, eu não esperava que eu estivesse viva para ler isso. Que joia, que joia. Isso pode ser feito em casa, em hospital especializado, pode ser feito no UTI. Então, cuidados paliativos ele deve ser feito em todos os lugares que o paciente precisa e que faça sentido para ele. E essa segunda fotografia que eu tenho aqui, que também está no seu quarto, que você traz com você no seu dia a dia. Conta pra gente desse paciente. Tá. Esse foi um dos pacientes mais difíceis de condução que eu já tive. Eu tive 2 muito difíceis. Ele foi um deles. E por dor. Ele tinha uma doença genética que levava a uma lesão oncológica que destruía todos os ossos. Quando eu conheci, ele só tinha lesão em osso. Significa que era como se ele tivesse sido todo quebrado, mas isso não levava ele à morte. Sim. Então era uma tortura diária. Ele tinha, acho que umas 300 abordagens cirúrgicas na pele. Então, fisicamente, ele era bem comprometido. Mas ele nunca tirava o sorriso do rosto. Ele fazia planos todos os dias. Ele queria viver novas experiências. Ele cuidava da família. Ele cuidava da mãe. Ele cuidava da irmã. Ele cuidava dos amigos. Ele era uma inspiração para quem estava do lado dele. E aí você olha, tinha tudo para ser uma pessoa resmungona, tinha tudo para ser uma pessoa reclamona e estava tudo ok. Mas ele escolheu viver diferente. Porque desde os 3 anos que ele sofria com isso. É, e havia esse comprometimento em pele também, não é? Total. A pele era toda destruída. Ele viveu 24 anos. Ele comemorou todos os 24 anos dele. Ele não se importava de se mostrar na internet. As questões físicas deles não eram limitadoras, porque ele dizia que ele tinha algo a inspirar as pessoas. E eu brincava, tu é faixa preta, tu sabe disso. Como é que era a sua relação com ele? Maravilhosa. Maravilhosa. Foi muito. Muito. Teve um dia que ele estava dependente de um dos remédios. Sim. E ele adorava o barato que o remédio dava. E tá tudo bem. Sim. Aí eu cheguei ele, eu preciso de dose de resgate. Essa história foi engraçada. Eu olhei pra cara dele, disse, mas tu é cara de pau, filho. Aí ele riu. Aí ele fez, como assim? Eu disse, rapaz, você tá querendo? Aí ele riu, fez, tô. Eu disse, tá tudo certo. E aí a gente brincava com isso, porque realmente a gente tem uma limitação muito grande de medicações para ele. Então até esses limiares de coisas ditas com muita clareza, sabíamos eu e ele do que se tratava aquilo. É uma relação de aproximação, de entender a vulnerabilidade que ele se colocava no lugar. Ele sabia que eu sabia disso e eu não estava ali para julgá-lo. Eu estava ali para cuidar dele. Não poderia, óbvio, estar estimulando certas coisas, mas a conversa sempre foi de aproximação e nunca de julgamento. Eu acho que ele me ensinou muito isso. É bem difícil, porque a gente é treinado, e eu sou um pouco mais antiga, que a gente de alguma forma é que tem um saber e o outro não. E ele me trazia muito isso. A gente tinha que ter um saber junto, porque quem estava passando pelo processo era ele. Então esse era o grande desafio. Fora os 200 milhões de coisas que ele me fez fazer, que quase eu
fui demitida algumas Eu milhões de quero vezes. saber. As que você puder contar pra gente preservar seus espaços de trabalho. Conta, que legal. Ele, na época, hoje é bem mais fácil, né? Sim. Mas na época, transitar com alimentação, por exemplo, no hospital era algo super complexo. Que não podia? Não. Olha. Era um problema. Bem, eu já era equipe de cuidados paliativos, então já tinha um slogan, né? Então, se eu estava transitando com alguma coisa, é porque era geralmente para alguém. E aí teve um dia que ele disse, na emergência, teve uma intercorrência em casa muito grave. Eu achei até que ele tinha progredido doença quando ele chegou, foi muito complexa a condução. Estabilizamos, conseguimos resolver o problema. Ok. Quando terminou tudo, ele olhou para mim e fez, agora eu quero uma Pizza Hut. Aí eu disse, depois desse negócio todo que você me fez passar aqui é Pizza Hut. Ele quer, então tá bom. Fui lá pedir a Pizza Hut dele. Como que entra numa Pizza Hut? Numa emergência do hospital? Tô falando de 13 anos atrás. Eu disse, eu vou pro RH, certeza. Aí, bem, pedi a bendita pizza. Todo mundo na emergência eram minhas parceiras. Todos cúmplices, né? Total. Do crime. Mas não teve jeito. Eu tinha que passar pela recepção. Tinha uns lugares que eu não tive opção. Lá chego eu, dou de cara com toda a diretoria do hospital. Ai, meu Deus. Aí eu disse, tenho duas opções. Dou uma ré e me entrego, que estou fazendo uma grande bobagem. Ou levanto a cabeça e vou na cara dura e vejo o que acontece. Qualquer coisa, estou no RH na sequência. Siga em frente. Vamos. Aí fui. O diretor médico olhou pra minha cara, sorriu. Aquele cheiro de Pizza Hut, uma caixa enorme. Oi, pessoal, tudo bem? Ainda falei que eu disse, agora já encarei, vamos. E ele me fazia fazer essas coisas. Sim. Isso era interessante. Porque era no dia que todo mundo dava risada. E geralmente eram dias muito difíceis. Geralmente ele fazia isso nos dias super difíceis. E a mãe dele sabia disso. E a irmã dele sabia disso. Que era nesse dia que ele lembrava a elas que conviver, socializar e sorrir é o que fazia sentido, mesmo que ele fosse morrer. Então, nos dias mais difíceis que ele achou que ele iria se despedir, eram os dias mais felizes dele. Gente. Mas isso, Camila, não andou, Camila. Só para vocês terem noção, tem um remédio que é 100 vezes mais potente que a morfina. Sim. A gente usa 50 miligramas dele para a gente submeter o paciente, por exemplo, a colocar um tubo na boca para tolerar aquilo. Ele usava 300, conversando com a gente. Porque os ossos eram todos quebrados. Então, assim, quantas vezes a gente tratou mal alguém por uma dor de cabeça? Nesses dias, ele fazia coisas pra gente perceber que viver faz todo sentido. E o que ele dizia, torne o mundo ao seu redor melhor. Como é que uma pessoa, numa condição dessa, diz isso? É isso. Eu tenho o privilégio de conviver com essas pessoas. Gente, é um ensinamento diário, né? Você também deve ensinar muita coisa. Até por sua postura, pela maneira como você se coloca. Que lindeza, entendi agora por que eles estão com você todos os dias. Que legal e que privilégio nosso, viu? Escutar isso tudo de você. E me fala de você, como é que você se sente? Como é que tendo esses crimes, entre aspas, como é que você se sente rompendo essas barreiras daquela postura hegemônica da medicina e engessada, né? Eu acho que eu não consigo ser engessada, já é um problema às vezes. Eu sou feliz. Eu sou feliz com tudo que a vida me dá. E às vezes a gente não tem nem dimensão de como é que tá seu dia. Uhum. E nesse dia eu lembro de Bruno. Então, assim, se eu posso sintetizar, eu sou uma pessoa que me sinto, de verdade, fazendo o que eu tenho que fazer. Do jeito que tá. Poderia fazer melhor? Penso nisso todos os dias. Mas eu digo, entrego o melhor que posso, com o que tenho hoje. Então, essa sensação, eu tento diminuir todos os dias. Essa sensação de falta, de que poderia ter feito um pouco melhor. Mas na certeza de que estou fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer. Sabe? Você tem noção da sua coragem? Eu acho que não. Não, né? Meu Deus, que perigo! Nossa, você realmente é muito corajosa. Porque
Bem, por tudo que a gente já falou aqui, mas sobretudo por você ter a certeza de que encontrar vidas é muito mais do que aquele viés biologicista que a medicina até então estava tão preparado para ser, não é? E veja que você fala de vida o tempo todo. E tem essa ideia de que, nossa, será que os cuidados paliativos significa que a gente desistiu da pessoa, que a gente. Não, você fala de vida o tempo todo, Carol. Isso as pessoas precisam saber, isso tem que alcançar, tem que reverberar bastante. Que massa. Mas eu acho que é isso. Quando a morte nos chega, que ela te encontre vivo, Uhum, que saiba o que é viver para você. Que eu acho que às vezes as pessoas não sabem. O que é que te dá sentido de vida? Eu tenho me perguntado e tenho feito muito essa pergunta. Por que a gente levanta todo dia de manhã? Qual é o teu papel no mundo? uhum. Quando você estiver no velório, o que é que vão falar de você? De bom e de ruim. Quem foi você para essas pessoas? Se você morresse hoje, era saudade, era alívio. O que é que iriam sentir? Há quantas gerações você vai existir? Porque daqui a pouco você não vai existir mais. É uma reflexão importante. Essas coisas acho que faz a gente ficar com o pezinho mais no chão de entender nossa insignificância. É, o reconhecimento da finitude faz com que a gente se lembre da nossa vulnerabilidade, não é? Eu já vi que você já fez tanta coisa, tanta coisa. Nossa, eu já comecei falando dos seus feitos maravilhosos. O que que você ainda pensa em fazer? O que que você ainda diz assim, poxa, se isso também acontecer, vai ser mágico, vai ser fundamental. Eu quero ver a gente ter a chance de dizer, e tô construindo isso. Acho que eu vou conseguir se Deus não me tirar da vida antes. Ou Sim. Deus, ou Maomé, ou Oxalá, ou ninguém, seja quem for. É, de a pessoa escolher. Eu quero, por exemplo, morrer em casa sem suporte. E ela conseguir ter dignidade e qualidade de morte. Uhum, Suporte para isso. Que a rede entenda que essa assistência é tão importante quanto qualquer outra linha de cuidado. Então, esse é meu degrau. E de repente ver outros Montserrats, do jeito que ele está construído, do jeito que ele está entregue, como muita gente que entra lá dentro, e a gente já recebeu visita de tudo que é lugar do país e alguns lugares do mundo, dizendo assim, nem parece SUS. Isso me chateia, é. porque eu acho que parece SUS. Porque SUS é algo que é para qualquer pessoa, inclusive para quem nem identidade tem. Então não existe coisa mais linda do que um sistema que te dá isso. Então eu digo, não só parece SUS e você, Hospital de Excelência, que eu não posso dizer o nome, Uhum. pode vir imitar. A gente está fazendo muito bem. Então, quero ver centros de Montserrat com esse nível de comprometimento e de assistência que a gente lá executa, espalhado no nosso país. SUS, atenção suplementar, que enxergue isso não como um nome para ter uma titulação, e Sim. sim como uma real necessidade de excelência e assistência. Porque eu quero ter um paliativista do meu lado quando eu estiver morrendo. Eu quero. E eu É. acho que todo mundo merece ter alguém que se importa para além do físico. E você falando sobre esse sonho da pessoa poder decidir, da pessoa poder é, realmente compreender e ter a aceitação da medicina sobre como ela quer, né? Terminar os seus dias em casa e tal. Eu penso que o mundo jurídico também, sabe, Carol, precisa entender muito isso. A gente tem uma grande dificuldade de respeitar a autonomia das pessoas. É como se fosse um grande medo de nós termos pessoas ali que de alguma maneira não vão fazer de tudo para que aquela vida seja salva. Mas o que é salvar aquela vida? É manter lá a qualquer custo, é o que a gente chama daquela obstinação terapêutica, aquela distanásia, né? Um comportamento absolutamente inadequado dos usos das tecnologias. E quando a gente valoriza a dignidade das pessoas, a autonomia das pessoas, a gente entende a lindeza das decisões e das decisões dentro dos seus ambientes de conforto.
que é a sua casa. E também se a pessoa desejar no hospital, tudo bem, que seja rodeado de pessoas que respeita. Ou sozinho, Camila. Deixa eu dizer uma coisa, tem gente que quer morrer só, É, mas ninguém pergunta isso. eu não cogitaria, por exemplo. Eu Você me sei. surpreendeu agora. Deixa eu dizer, e não é uma nem duas. Mas se ninguém te dá voz para te perguntar, você não vai ter possibilidade de dizer. Lá no Montserrat, terça-feira de tarde, a gente te faz o convite ao vivo agora. Tá. E a todos que estiverem ouvindo, tá? Sim. No Montserrat, a gente tem. Depois eu te passo o e-mail se você puder deixar lá. A gente tem uma coisa chamada vivência em sensibilização de cuidados paliativos. Eu não posso te dizer nada que acontece. Sim. Eu só te convido para que você faça parte. Porque é isso. Já aceitei. Pronto. Terça Já de tô lá. tarde, de 1 às 17. Sim. Chegue com roupa confortável e vontade de viver às 4 horas. Tá. Só isso. Então, lá você vai conseguir ter acesso ao que é aquele espaço, que é muito interessante. Todo mundo que chega lá faz, eu não vejo pessoas tristes e chorando para todo lado. Era isso que eu esperava. Mas é porque a morte dá sentido à existência. E quando as pessoas entendem o que é isso num mesmo espaço, não vai ser habitualmente esse desespero do tchau. E sim, vamos viver até o tchau? Uhum. Então, é isso. Estarei lá. Pra gente encerrar, me diz assim, o que que você gostaria, não só de que se eu perguntasse, o que que você achou sobre Carol na sua vida, né? O que que você gostaria que as pessoas dissessem a seu respeito e o que você gostaria de perceber que se manteve como um feito seu ou como algo que você realmente conseguiu entregar e se sentiu feliz por isso? É uma pergunta difícil para mim, mas espero que você lembre de mim com saudade. Só. Porque se Sim. você tem saudade, algo de bom eu pude te transmitir. Uhum. Não que eu seja toda boa nesse sentido de que não. Mas que o todo que eu te ofereci como minha humanidade imperfeita lhe gere um pouco de saudade. Então, se foi isso, eu acho que deu certo. Que linda, tá joia, ô minha querida. Que bom, que bom. Foi joia você estar aqui com a gente, viu? Olha, a gente encerra então. Acho que vocês perceberam, me emocionei durante todo o tempo, mas é culpa dela. Que bom, não é? Que culpa gostosa de viver, causar emoção nas pessoas. Então a gente encerra esse episódio aqui do CV Medcast, convidando vocês a nos acompanhar no Instagram, nos acompanhar no YouTube, no Spotify, porque a proposta é essa, fazer com que a gente se descortine e a gente consiga conversar de maneira próxima sobre coisas lindas da área da medicina e que a gente continue assim. Até o próximo.